Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos o nosso estudo guiado. Chegamos ao fim, tá vendo aí? Talvez quando você me ouviu falar e te incentivar a permanecer todos os dias junto, talvez você pensou que seria difícil. Mas a semana passou, chegamos ao último dia da semana, a sexta-feira, onde a gente encerra o nosso estudo guiado. Quando eu digo último, eu me refiro ao último dia de estudo. Porque no dia de sábado é o dia em que a gente inicia um novo estudo. Mas essa sexta-feira será diferente das demais sexta-feiras, porque essa sexta-feira é o último estudo dessa lição, desse tema, é o último estudo do Evangelho de Marcos. A partir de amanhã, a gente vai iniciar um novo tema, uma nova lição. E quando eu olho para trás e fico refletindo, eu fico maravilhado. Porque quando eu pensei no Evangelho de Marcos, eu imaginei que seria uma lição, um estudo fraquinho. Mas aí a gente foi estudando, as semanas foram passando e a gente foi ficando impressionado. Sabe por quê? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem sempre algo para nos ensinar. Mesmo a gente já sabendo, se a gente reler mais uma vez e reler, sempre vai ter alguma coisa que o nosso Deus vai falar ao nosso coração. E é isso que torna a palavra de Deus vamos dizer assim, não um texto, não apenas um livro, mas de fato algo diferenciado, que com certeza faz a diferença na minha e na sua vida. Como de costume, na sexta-feira a gente faz uma recapitulação resumida daquilo que estudamos durante toda a semana. Algumas pessoas, por exemplo, esperam chegar ao estudo de sexta-feira. Eu, particularmente, não recomendo. É interessante você ter o estudo ali todo dia, a semana toda, né? Dia após dia ali de forma aprofundada, minuciosa, detalhada. Se você porventura não teve condições para fazer esse estudo assim, você aproveita aqui a recapitulação, mas também volta nos vídeos anteriores e vê ali de forma detalhada, que aí a gente se aprofundou vamos dizer assim, por forma completa em cada tema, tá bom? Recados dados, deixe o seu gostei, se inscreva no canal, porque amanhã será um estudo novo, uma lição nova, e com certeza a gente mais uma vez será abençoado por Deus. Você não pode perder, tá bom? Vamos orar para logo em seguida fazermos nossa recapitulação e ver o estudo adicional, que é o tema de hoje. Então, oremos? Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar a Tua palavra, nela meditar, ela que tem sido, vamos dizer assim, a bússola que tem norteado o caminho que conduz à vida eterna, que tem trazido sabedoria, tem nos dado discernimento para tomar as decisões acertadas, decisões que são agradáveis aos Teus olhos, Senhor. E nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Santo Espírito fale ao nosso coração, com poder, com autoridade, de maneira linda e bela e amorosa como Ele pode ser, Senhor. Ah, Deus, perdoa se em algum momento a gente tem negligenciado o estudo, tem deixado para lá, tem deixado para um horário que não seja um horário adequado. Ah, Senhor, nos perdoa se não estamos tratando como prioridade aquilo que deve ser, que é o Teu momento. Nessa ocasião, nós possamos ser abençoados por Ti. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, nós começamos ali no dia de sábado, dia 21. O tema foi o Senhor ressuscitado. O verso para a nossa memorização se encontra ali em Marcos 16, verso 6, que diz: Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo. Vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Durante essa semana foi apresentado o capítulo 16, que é o último capítulo de Marcos, e a gente viu as cenas que aconteceram após a crucifixão de Jesus, né? Ou seja, as cenas após a ressurreição. O que foi que aconteceu com Jesus, o que foi que aconteceu com os discípulos, qual foi o rumo que a história tomou. Ou seja, muita coisa aconteceu. E essa semana a gente viu ponto a ponto. Outro ponto que foi mencionado aqui é a situação em que os discípulos se encontravam, né? Após a morte de Jesus, eles tomaram um golpe ali, né? Porque por mais que Jesus tivesse avisado várias e várias vezes, eles ainda não acreditavam, eles não davam a devida importância às palavras de Jesus.
Até que chegou o dia que, de fato, Jesus morreu. E como eles não se prepararam, foram pegos meio que de forma desprevenida, né? E ali ficaram numa situação, vamos dizer assim, calamitosa, muito triste. De fato, uma cena fúnebre, a situação em que eles se encontraram. E aí, essa foi a introdução de sábado. Agora nós vamos para o dia de domingo, né, que teve o tema ali, alegrando-se na ressurreição. Esse tema foi abordado a situação de alguns sabatistas ficarem um pouco desconfortáveis com a ressurreição de Jesus no domingo, no primeiro dia da semana. O motivo apresentado é porque algumas denominações se utilizam desse contexto para reverberar a ideia de que o dia de guarda agora é o domingo. E por conta dessa teologia infundada, não, vamos dizer assim, sem fundamentos bíblicos, nós acabamos que deixando de lado um dos grandes motivos para se alegrar, né? Que é exatamente a alegria da ressurreição. Veja, se Jesus não tivesse ressuscitado, eu me utilizo das palavras de Paulo, vã seria a nossa fé. Então, porque Jesus ressuscitou, sim, no primeiro dia, no domingo, nós devemos nos alegrar. Porque se a gente for analisar, Jesus morreu no dia da preparação, sexta-feira. Jesus guardou o sábado ali na sepultura, descansando, o descanso da morte. E na madrugada do primeiro dia da semana, na madrugada do domingo, Jesus ressuscitou. E porque ele ressuscitou, os nossos queridos que descansam no Senhor irão ressuscitar. E porque ele ressuscitou, nós temos a certeza e a convicção de que ele venceu, de que ele pagou o salário do pecado. E que há sim vitória para mim e para você, mediante o sacrifício de Jesus. Muitos motivos para nos alegrar. Então não deixe de se alegrar por conta de falácias que não têm fundamentos bíblicos, tá certo? No dia de segunda-feira, nós tivemos o tema Pedra Removida. E esse dia foi bastante interessante, porque aqui nós meditamos no aspecto em que se encontrava ali os amigos, as mulheres, né, que acompanhavam Jesus. Eles tinham acompanhado Jesus em todo o ministério. Porém, quando chegou o momento do sacrifício da morte, as mulheres ficaram ali observando e elas viram Jesus morrendo, elas viram Jesus sendo colocado na sepultura, elas viram a pedra tampando o lugar, né? Elas presenciaram tudo isso. Porém, elas esqueceram de um detalhe muito importante. Jesus tinha dito que ia ressuscitar. Ou seja, a situação em que eles viveram foi bastante triste. Um outro ponto muito interessante foi apresentado no dia de segunda-feira foi, vamos dizer assim, as provas e os fundamentos bíblicos que atestam que de fato Jesus ressuscitou. Às vezes a gente pensa, isso foi uma informação isolada. Não. 4 evangelhos narram essas cenas. Jesus morreu, Jesus foi sepultado, Jesus ressuscitou e Jesus apareceu vivo para as pessoas. 4 evangelhos atestam isso. Não sendo suficiente, Jesus apareceu para 500 pessoas diferentes. Não sendo suficiente, os centurião atestaram que Jesus morreu. E os guardas romanos que estavam guardando a sepultura de Jesus atestaram que também ele ressuscitou, que a pedra foi removida. As mulheres, quando chegaram na sepultura, não encontraram mais Jesus lá. Apenas um anjo que estava lá, ao lado direito, na cabeceira, onde o corpo de Jesus tinha sido depositado. Como o corpo não estava no local da sepultura, isso é mais uma prova que reverbera que de fato Jesus ressuscitou. O tema de segunda-feira, com o tema Pedra Removida, é exatamente para dizer que de fato Jesus ressuscitou. E por que isso é importante para nós? Porque até mesmo nos dias de hoje, existem pessoas que não acreditam que Jesus ressuscitou. Algumas pessoas acham que ele apenas desmaiou e depois tornou a vida. Algumas pessoas acham que os discípulos roubaram o seu corpo. Algumas pessoas acham que os discípulos tiveram alucinação, achando que viram Jesus ressuscitado. Ou seja, várias e várias ideias sem fundamento, sem base, ficam criticando a verdade de que o nosso Senhor ressuscitou. A pedra foi removida.
No dia de terça-feira, nós tivemos o tema Mulheres junto ao túmulo. Olha que coisa interessante. As mulheres, juntamente com os discípulos, acompanharam Jesus durante todo o ministério. Ouviram ali os seus ensinamentos, ouviram os alertas que o Senhor tinha dado. Olha, eu vou morrer, gente, eu vou morrer, mas não se preocupe, eu vou ressuscitar. Até mesmo antes, a cena bem antes da prisão, Jesus estava ali reunido com eles e disse: olha, meus amigos, o Filho do Homem será entregue, mas não se preocupe, eu vou adiante de vocês lá na Galileia. O que é que tinha acontecido? Jesus tinha morrido, como tinha afirmado. Os discípulos tinham ido para a Galileia? Não. O que aconteceu é que as mulheres e os discípulos guardaram o sábado junto com o Senhor, porque eles eram sabatistas, eles observavam o quarto mandamento. Depois, quando o sábado passou pela ocasião do pôr do sol, o que foi que as mulheres foram fazer? Foram para a Galileia junto com os discípulos? Os discípulos foram para a Galileia como o Senhor tinha ordenado? Não. O que aconteceu foi as mulheres foram comprar especiarias para terminar o embalsamento. Ou seja, não passava pela cabeça deles que Jesus iria ressuscitar. Quando elas se deparam com a cena do túmulo aberto, a pedra removida, o corpo não estando lá, elas ficam amedrontadas. Elas ficam sem saber como reagir. E é porque Jesus tinha avisado. Aqui entra o aspecto do tipo, será que nós, de fato, estamos dando ouvido à palavra de Deus? Ou será que apenas estamos escutando? Será que apenas estamos ouvindo e saindo a informação do outro lado? Será que nos falta atenção quanto à palavra de Deus? Jesus tinha avisado tudo o que tinha acontecido. É tanto que, quando as mulheres vão ao túmulo demonstrando, de certo modo, a sua descrença, a sua falta de preparo, Jesus aparece e diz: olha, avise, o anjo pede para avisar os discípulos: olha, avisem que ele ressuscitou e que ele está indo a Galileia, adiante dos discípulos. Então vão e se preparem para se encontrar com Jesus, porque ele ressuscitou, assim como ele tinha dito. O tema de quarta-feira, nós tivemos o tema Aparecendo a Maria e a outros. Esse tema foi bastante interessante, porque o contexto fala que Jesus apareceu primeiro para Maria Madalena. Em alguns outros contextos e outros evangelhos fala que ele apareceu para Maria Madalena e outras mulheres. Depois ele apareceu para 2 discípulos que estavam indo ao caminho do campo, de acordo com o contexto de Marcos, e de acordo com o contexto, se eu não me engano, de João, no caminho de Emaús, os 2 discípulos também. Depois ele aparece para os 11. Davi, por que não é 12? Porque Judas tinha morrido, então só tinha 11 até o momento. Aparece para os 11. Ali a gente vê que havia uma certa descrença, né? Os discípulos, por exemplo, Tomé, não acreditava que Jesus de fato tinha ressuscitado. Até que Jesus pede: olha, toque, coloque os dedos nas minhas chagas, nas minhas feridas. Vejam que é de verdade. Vejam que eu sou real. Não é uma alucinação, não é uma visagem, não é nada disso. Eu ressuscitei, meu amigo. A gente percebe um ponto interessante ao aspecto de Jesus ter aparecido primeiro para uma mulher. Maria Madalena chega, conta para os discípulos, talvez muito emotiva, comovida, alegre, rejubilando. Mas a Bíblia diz que os discípulos não acreditaram. Depois os 2 que se encontraram com Jesus também chegam dando seu testemunho, mas os discípulos ainda não acreditaram. Até que Jesus aparece. E ali dá uma puxada de orelha neles, dizendo: por que é que vocês são tão incrédulos? Por que é que vocês não acreditaram quando aqueles que me viram vieram dar o seu testemunho? Esse tema eu achei interessante porque chama a atenção a nós a um aspecto muito importante. A depender da pessoa, eu e você acreditamos ou não na sua mensagem. Quer um exemplo disso? Se uma criança chegar para a gente contando algo que aos nossos olhos parece impossível, a gente vai acreditar? Se uma pessoa que não tem vamos dizer assim, nenhuma imagem positiva perante a sociedade contar algo extraordinário, a gente vai acreditar? Ou seja, às vezes a gente olha para essa realidade e critica os discípulos, sendo que nós, possivelmente, estamos fazendo as mesmas coisas. Por isso eu e você não devemos andar nos mesmos passos, mas aprender com essa história de tipo: não sejamos incrédulos, tenhamos fé. Davi, eu não tenho fé, peça a Deus
que Ele a todos dá. Peça a Deus que a Ele a todos dá. Independente de quem seja um mensageiro, que nós possamos primeiro estar apercebidos de forma antecipada a palavra de Deus e assim acreditar no poder de Deus. Jesus ressuscitou. Maria contou as boas novas, mas os discípulos não acreditaram. Que isso não venha se repetir nem acontecer na minha e nem na sua vida, tá certo? No tema de quinta-feira nós tivemos o tema Vão por todo o mundo. Após Jesus chamar a atenção dos discípulos acerca da incredulidade, Jesus os comissiona. Mas antes de Jesus dizer que eles iriam a todo mundo, pregar a todo mundo o evangelho, tudo aquilo que eles tinham vivido com Jesus, tudo aquilo que eles tinham ouvido, ou seja, até mesmo atestada a ressurreição de Jesus, que se tornou o tema principal de suas pregações, antes disso Jesus diz, mas não se preocupem, vocês não estarão sozinhos. Vocês farão sinais, vocês farão maravilhas, vocês farão milagres. Vocês farão os doentes se curarem, vocês irão expulsar demônios. Quem tentar o mal contra vocês, o mal não vai chegar, porque eu não vou permitir. Isso se utilizando do verso 18 do capítulo 16, onde fala sobre as serpentes e veneno. Tudo isso vai acontecer com um único propósito. Trazer notoriedade, trazer a verdade de que a mensagem de vocês tem fundamento, de que de fato é uma mensagem que tem poder, uma mensagem autêntica. Os sinais é para isso. É para, vamos dizer assim, autenticar, é para trazer o peso que a mensagem, a pregação de vocês merecem. A Bíblia diz que Jesus sobe aos céus. E aí fica aquela ideia, os discípulos ficaram por conta. Negativo. O Senhor disse que o Senhor os comprovava, afirmava, por meio dos sinais que eles faziam. E existe um verso bastante interessante, que eu até vou citá-lo, que está em Mateus 28, verso 20. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Essa foi a palavra de Jesus para os seus discípulos e para mim e para você hoje. Quando você achar que está sozinho, que está navegando contra a maré, nunca se esqueça que você está com Jesus. E estar com Jesus é estar sempre com a maioria. Tá certo? Então que eu e você possamos cumprir a missão que foi deixada para nós. Não para apenas os discípulos da época de Jesus, mas para todos os discípulos durante o curso da história. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho, pregai as boas novas. Digam a todos, Jesus ressuscitou e ele vai voltar pela segunda vez. Amém? Chegamos então ao tema de sexta-feira, o nosso estudo adicional, o complemento de tudo aquilo que a gente viu na semana. E tem 2 textozinhos que eu gostaria de ler com vocês, que diz assim, ó. Para aquele que crê, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador, a vida que se perdeu por causa do pecado é restaurada, pois Jesus possui vida em si mesmo, para concedê-la a quem quiser. Está investido do direito de conceder a imortalidade. A vida que ele entregou como ser humano, reassumiu e concedeu à humanidade. Historiadores ateus, que não aceitam a ressurreição, admitem que Jesus morreu e que, depois de sua morte, muitos afirmaram ter visto o Cristo ressuscitado e, como resultado disso, deram início ao núcleo do que se tornaria a Igreja Cristã. Alguns, na tentativa de explicar por que os discípulos afirmavam isso, argumentam que Jesus tinha um irmão gêmeo, ou que os primeiros discípulos tiveram alucinações, pensando que viram Jesus. Outros concluem que Jesus não morreu realmente, mas apenas desmaiou e mais tarde reviveu. Um autor chegou a afirmar que extraterrestres desceram e levaram o corpo de Jesus. E existem aqui várias citações e referências que se utilizam desses argumentos. Bom, o ponto é, eu, Davi Lemos, creio que Jesus ressuscitou. E você que está aí do outro lado, como é que você crê? Eu espero que, assim como eu, você acredite que ele ressuscitou. Porque não existem limitações, não existe ausência de poder. Jesus
venceu. Venceu a morte. E por ter vencido a morte, por ter quebrado os grilhões, as cadeias da morte, ele tem o poder e a autoridade para dar vida e vida eterna a quem ele quiser. Ele é quem tem esse poder e autoridade. E ele deseja dar a mim e a você. Ele deseja compartilhar a sua vitória comigo e com você. Desde que nós permanecemos nele. Desde que a gente viva a vida fazendo aquilo que agrada a Deus. Que esteja de conformidade com a sua vontade. Afinal de contas, é dessa forma que eu e você demonstramos que estamos, vamos dizer assim, sintonizados. Estamos no mesmo diálogo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Chegamos ao fim de mais um estudo guiado. Encerramos com chave de ouro a nossa último estudo do último tema da lição desse trimestre. Amanhã será um novo estudo, será uma nova lição, será um novo tema central. E eu tenho a convicção e a certeza que será maravilhoso. E por isso eu convido você. Vamos começar mais um novo tema juntos? Vamos estudar mais uma nova lição? Vai ser maravilhoso. E eu espero contar com a sua presença, tá bom? Que Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal e que Ele te faça retornar aqui amanhã para mais uma vez termos o nosso estudo guiado. Até a próxima e tchau, tchau.